É isso aí, primeira gravação, Conabis 2015. Estou aqui com o Júlio Delmanto, que é um grande convidado, companheiro da Marcha da Maconha, ativista, faz parte do coletivo DAR, que é um coletivo antiproibicionista. E, bem, o coletivo DAR, assim como o Júlio, defende a legalização de todas as drogas. E eu queria perguntar para você, Júlio, que a respeito do nosso tema, que é para além da maconha, por que legalizar todas as drogas? Por que você acredita que é preciso legalizar todas as drogas? Bom, então, a gente, não só eu, a gente fundou esse coletivo DAR, uma série de pessoas estavam envolvidas, praticamente todo mundo vinha da Marcha da Maconha, mas a gente sentia a necessidade ou a vontade de fazer mais coisas, tanto pelo sentido da Marcha da Maconha ter uma pegada muito só de usuários, a gente achava que a discussão não é só dos usuários, de legalização das drogas, ela afeta toda a sociedade por causa da violência, uma série de questões, mas também por essa questão, de ser muito focada na maconha. Então, evidentemente, a gente era da Marcha da Maconha, a gente era a favor da legalização da maconha, mas também de todas as drogas, entendendo a discussão, primeiro partindo da própria discussão do que é droga, Então, se todas as substâncias que alteram a consciência, o metabolismo ou a consciência são drogas, e essa é a definição inquestionável do que é droga, Então, a nossa sociedade não só sempre conviveu com essas substâncias, mas atualmente convive com várias drogas, de forma legal, seja o álcool, o tabaco, o chá, o café. E então, já existe um cenário de legalização de certas drogas. Algumas outras são proibidas. A gente acha que não existe nenhum motivo, não existe nenhuma explicação que distinga essas substâncias. Algumas liberadas são mais viciantes do que algumas proibidas, umas são mais potencialmente danosas no sentido de overdose, outras... Então, não tem esse critério objetivo para essa distinção. E ao mesmo tempo os efeitos negativos da proibição das drogas, com a violência do Estado, a violência do mercado, a corrupção, isso se dá em todas as drogas proibidas, não só na maconha, na cocaína, na LSD, e todas essas substâncias fomentam esse mercado e essa guerra. Então por isso a gente acha que é preciso tratar todas as substâncias de forma igual e não achamos que tem que proibir as que hoje já são legalizadas, pelo contrário. Legal. Parece que essa distinção do porquê que algumas drogas foram proibidas e algumas continuaram legalizadas é um tema que nos interessa, mas a gente não vai entrar aqui, vai ter outras pessoas que vão poder falar um pouquinho desse tema. Mas eu gostaria de saber de você, se fosse só a maconha legalizada, então não resolveria o problema? Eu acho que não no sentido da guerra às drogas, do problema geral, isso não resolveria, mas certamente seria um grande avanço, Eu acho que é uma fatia importante do mercado, no ponto de vista tanto do abastecimento, do tráfico, do dinheiro que isso gira, e acho que talvez até mais importante do ponto de vista simbólico, Então, você demonstra para a sociedade que as leis de drogas não são infinitas, elas podem mudar, como todas as leis, e elas são históricas, são definidas, elas têm os seus efeitos. Você demonstra que uma delas, que todo mundo há 100 anos vem dizendo que é o demônio, que precisa sumir, de repente a gente pode lidar com elas, Então acho que isso pode ser uma forma das pessoas começarem, e deve ser, na nossa opinião, uma forma das pessoas pensarem nas outras, Então, a gente sabe lidar agora com a maconha, vamos ser, inclusive uma coisa que no Uruguai no momento se discute já um pouco, Então vamos avançar para a discussão sobre as outras drogas, Não só no sentido, eu acho, dessa coerência, de que não há, por exemplo, a maconha e o LSD são substâncias proibidas e que nunca geraram nenhuma morte. O tabaco e o álcool, evidentemente, sim. Então, não só no sentido dessa coerência que isso diria a respeito às outras substâncias, mas acho mais importante no sentido da guerra, Então, existe uma autora espanhola, por exemplo, que chama Belén Luca de Tena, que tem um livro que ela chama Guerra às Drogas de a Guerra da Cocaína, Ela acha que toda a estrutura da Guerra às Drogas está erigida não sobre a maconha, mas como sobre a cocaína, A coca nos Andes, as questões imperiais ali dos Estados Unidos, no plano Colômbia, Todas essas questões têm muito a ver com cocaína, A guerra no México tem muito a ver com cocaína e com heroína, O que se acontece no Oriente Médio. Então, a maconha ela é só uma parte disso, Ela é uma parte importante, mas como você disse, não resolveria, Mas certamente também longe disso não ser uma coisa a se comemorar e a se lutar por isso, Só a legalização da maconha já seria um grande avanço também, momentâneo.
De alguma forma, a sua resposta agora responde um pouquinho que eu estava pensando em te perguntar, que é a respeito do... Bem, se a premissa de que só legalizar a maconha não resolveria o problema, você citou o caso da cocaína, que deve ter margens de lucro muito maiores do que a maconha e permite um desenvolvimento do tráfico que a maconha não permitiria a margem de lucro dela. Mas você acredita que a maconha, então a legalização da maconha é um avanço e ela pode servir de porta de entrada para a legalização de outras drogas? Ou, de repente, legalizar a maconha pode ser um tiro no pé, no sentido de que muitas pessoas que se envolvem na defesa de uma legalização pensam na maconha e talvez se fosse a maconha legalizada, outras drogas sairia de cena ao debate e perderia-se a força em relação ao movimento pela legalização. Estratégia ou, que nem a Maria Lúcia Caran às vezes martela, de que tem que falar de todas, não adianta falar só da maconha, ou tiro no pé? Então, eu acho essa uma discussão bastante interessante, assim. Eu acho que a gente tem que também, mas nunca perder do ponto de vista da realidade, né, do concreto, né. Então, tem uma coisa que são os nossos sonhos, os nossos desejos, e outra é a política real, né. Então, na política real, a gente participa de uma marcha que chama Marcha da Maconha, né, não a marcha de legalização de todas as drogas. E existe muita gente que tem essa disposição e se identifica como maconheiro, né, não como usuário de outras drogas, e às vezes nem necessariamente defende a legalização de outras drogas. Eu acho que esse movimento, que é um consenso dentro desse movimento, a questão da maconha, cada vez mais tem discutido a guerra em geral, né? Os efeitos da guerra, todas as substâncias. Eu acho que esse movimento cada vez mais é pela legalização da maconha, mais pela legalização de todas as drogas. Mas eu acho que também a gente não pode abrir mão exatamente do que eu falei, da realidade, né? Então, tanto do ponto de vista de que, a gente está fazendo um movimento aí há quase 10 anos e a gente não vai querer uma conquista nossa, né? Eu acho que é importantíssimo o movimento ter vitórias, como já foi a nossa vitória no STF, que a gente teve, como vai provavelmente ser a descriminalização, por mais que não seja também grandes coisas, vai ter sido um avanço nosso, como foi várias coisas. Acho que é importante ter vitórias, ter avanços para mostrar que a gente está realmente caminhando, né? E por outro lado, acho que é o ponto de vista dos presos, né? Eu acho que a gente tem que batalhar sempre para que a discussão da legalização envolva a discussão da anistia das pessoas que estão presas, né? Do fim do encarceramento, né? Então acho que, se a gente tem 160 mil presos aí por conta de crimes de drogas e legaliza só a maconha, uma fatia desses presos certamente pode conseguir provar que foi preso por porte exclusivo de maconha e reivindicar sua anistia. Então, se a gente tem uma lei que amanhã solta 30 mil, 20 mil pessoas, não podemos ser contra isso jamais, né? Então, acho que isso é um avanço. E aí, acho que a gente vai ter esse desafio outro, né? Então, se acontecer isso nesse cenário maravilhoso de legalização da maconha, que não está assim tão iminente no Brasil, o desafio vai ser exatamente esse, manter essa galera mobilizada, mostrar para elas que a luta é mais do que isso e que, inclusive, mais do que só a legalização de todas as drogas, né? Uma luta contra o preconceito, por liberdade, por uma série de outras questões, né? Então, eu acho que a marcha tem caminhado já por um discurso assim, acho que as pessoas têm ido lá com esse entendimento já mesmo de dialogar com as outras questões, né? Na marcha também não ser só maconha, mas falar de outras coisas, as outras coisas sacaram já também que não tem como ser contra a legalização. Então, eu acho que precisa inserir isso dentro dessa visão, né? Mais ampla. E nesse sentido, o que der para conseguir de avanço não dá para abrir mão, eu acho. Assim, na situação atual ainda, qualquer avanço. Estamos caminhando assim, no sentido de fazer essas conexões, né? Mostrar que não é uma luta só pela maconha e que as outras lutas também não podem deixar de considerar o caso do uso de drogas. A terceira pergunta que eu queria aproveitar para te fazer hoje, Júlio, tem um pouco a ver com isso que você falou da identidade, né? Do maconheiro que começa a perceber que não é uma luta só pela maconha, que tem a questão das outras drogas. E um tema que a gente se propôs a trazer aqui para o Congresso, para conectar essas apresentações de vocês, que são os nossos convidados, é pensar na cultura canábica, nessa cultura de massas que a gente vive. Essa coisa de Facebook, de televisão, de ídolos, né? Coisa de Profeta Verde, Júlio Delmando. É muita imagem, muito massivo. O que você diria a respeito da cultura canábica, mais especificamente, mas da cultura de drogas, do uso de drogas numa sociedade massificada? Olha,
uma coisa que eu fiquei pensando quando você me propôs esse tema antes, é numa escritora, pensadora e feminista, chama Gayle Rubin, né? E aí falando sobre feminismo, sobre a sexualidade, ela falava de como na sociedade que reprime a sexualidade, que controla a sexualidade, isso acaba fazendo com que tenha uma sobressignificação da sexualidade, né? Então, uma conduta que é normal, na verdade, fazer sexo, gostar de uma pessoa, seja do seu mesmo gênero ou não, né? Isso ganha isso não ocupa todo o seu dia, nem toda a sua vida, nem todos os seus pensamentos, mas tem gente que só fala sobre isso, isso ganha uma importância, né? Exagerada dentro da escala, ela fala isso, né? De exagero de escala, né? E acho que isso se dá no caso das drogas também, né? Então a gente está aqui fumando isso aqui que seja tabaco, maconha, ou heroína, ou pedra, ou crack, ou o que seja, ou está tomando essa água, ou um café, ou o que seja, seria um só comportamento mais no nosso dia, na nossa vida, por mais frequente ou não que teria essa diferenciação. Mas a sociedade dá um grande significado a isso, né? Exatamente por ser proibido, por tentarem extinguir e tal. Acho que isso acaba gerando o outro lado, né? A identidade, né? O fato das pessoas se veem também com relação a isso, né? Elas sabem quem é que tem esse comportamento e por ser uma coisa proibida, dá uma maior identidade, você ir ali junto, fazer isso que é proibido, passar, então, essa solidariedade que existe entre os maconheiros, né? De nunca deixar o outro na mão, então sempre que você está com mais, seu parceiro está sem, você passa para ele, se alguém está na rua, te pede um pega, você nunca vai negar, porque essa lógica de que é proibido, sempre pode faltar, né? Então vamos estar sempre em solidariedade. Então acaba gerando uma série de questões que vêm de uma origem que é estranha, né? De sobrevalorizar um comportamento normal, que a gente sempre tenta dizer que é normal, né? Mas por outro lado elas geram uma solidariedade, uma articulação. Acho que isso se dá muito na internet, né? Nessa cultura de massa que você comenta. A Marcha da Maconha, ela nasce da internet, né? Nasce do Blue Room, as outras, já tinha tido outras mobilizações de legalização, mas a Marcha com esse nome nasce puramente na internet no Rio de Janeiro, se espalha pelo Brasil pela internet, se comunica pela internet, se faz seus eventos pela internet, utiliza muito da mídia de massa, né? Da grande mídia, da comunicação, se atua politicamente de diversas formas, mas também de forma espetacular, né, no sentido de ir para a rua, fazer um espetáculo, fazer cenas que são para serem transmitidas pela tecnologia, pelos meios, pelo vídeo, né? Então, tudo isso inevitavelmente faz parte, né, da sociedade, pode ter essas inúmeras críticas, análises, mas eu acho que a marcha ela é produto desses tempos também, né? Então a gente utiliza disso, né, já faz parte meio da vida das pessoas. Então, pô, a marcha ainda divulga, faz muitos panfletos, coisas mais de formas de manifestação antiga, mas eu acho, o grande mobilizador da marcha mesmo é o Facebook, né? São as redes sociais, os vídeos, a gente faz muitos vídeos, então, eu acho que tudo isso faz meio parte dessa cultura de massa aí que você falou, e que também, acho que isso também talvez seja um viés, né, da grande massa que são os usuários de drogas, né? Então, certamente tem muito mais outros tipos de maconheiro, né, que a gente no ativismo mesmo vai conhecendo, aquele grande jornalista que também tem o seu pezinho, aquele juiz, aquele advogado, e esses caras a gente vai sabendo, imagina quantos está em todos os setores sociais, né, a pessoa que está lá no seu contexto, na sua comunidade, essa pessoa nem sequer confirmam no Facebook. Não, nem sequer certamente nem vão na marcha. Alguns podem ser até, inclusive, nem pensam muito sobre a legalização, só fumam, não, mas essas pessoas também, né, têm alguma identificação. Essa pessoa, no mínimo, é mais difícil ela discriminar uma outra por ser usuária, né? Ela pelo menos sabe que ela também é e tal, e não quer ser discriminada. Então, acho que tem esse setor, digamos, que está organizado, os maconheiros, que está se comunicando, que está interessado, que é cada vez maior e que influencia muito no debate, né? Eu acho, de onde chegou a maconha hoje em dia. E acho que tem essa grande massa aí também de usuários, né? E que continua usando, por mais que a comunicação oficial de massas continue demonizando, dizendo para eles que não, que é o demônio, que tem que acabar e que gera violência. As pessoas podem até repetir esses discursos, mas elas na sua prática, no mínimo elas conhecem algum usuário, no mínimo elas estão vendo que tem tráfico e não estão fazendo nada e não estão ligando, porque elas sabem que é assim. Legal, essa coisa que você falou no final da prática me fez um convite para deixa de que
Afinal, eu estava lendo também um livro sobre as revoluções de 2011 e tal, e comentava de que a internet, a rede ajudava a conectar as pessoas e propagar a mensagem, só que o que fazia a diferença nessas rebeliões de 2011 foi justamente os acampamentos, a presença. O encontro. Então, eu valorizo muito isso porque a gente está aqui, né, gravando, aproveitando da mídia, das câmeras para espalhar a nossa mensagem, mas também estamos tentando fazer na presença, se encontrando. Então, deixa aí para o pessoal de casa o convite para virem conhecer o Coletivo DAR, conhecer a Associação Cultural Canábica de São Paulo. E agradeço ao Júlio, obrigado pela entrevista, muito especial mesmo poder conversar com vocês. Pessoal de casa, para vocês acabou por enquanto, mas eu fico aqui conversando e apreciando esse charuto cubano que o Júlio trouxe de Cuba.